Hoje o Ponto Poder recebe a desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, a terceira mulher a atuar à frente do Poder Judiciário cearense. Desembargadora Nailde, um prazer recebê-la aqui no Ponto Poder. A satisfação é toda minha de ter esta oportunidade de falar da nossa instituição, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E a gente está agora, inclusive, fazendo um balanço, já que a desembargadora Nailde se despede da presidência do Tribunal de Justiça no final desse mês. E eu gostaria de começar perguntando, presidente Nailde, qual marco a senhora deixa para o judiciário cearense quando a senhora olha para esses 2 anos? O que a senhora aponta como legado? É uma instituição hoje de múltiplas demandas e na época da transição eu tive que fazer a minha escolha. Qual o papel da presidência naqueles 2 anos? O que é que ela iria trabalhar? Lembrei da violência doméstica e familiar. É realmente um assunto que exige cada vez mais uma atenção do Estado, uma atenção do Poder Judiciário, para que aquelas mulheres que sofreram ou que sofrem violência, elas possam encontrar a paz que elas tanto procuram. O Judiciário passou a estender a mão, a ser o ombro amigo. Tivemos a oportunidade de, nestes 2 anos, contarmos com 3 casas da mulher cearense. E esse equipamento, justamente, ele veio a contribuir para que o juizado da violência doméstica e familiar passasse a ter a sua atuação dentro deste equipamento. Essa mulher, ela deixou de se expor, porque ali ela encontra uma delegacia, ela encontra um magistrado, ela encontra um perito para que possa fazer o seu exame de uma lesão corporal, por exemplo. Então, ela é muito mais bem acolhida, inclusive os próprios filhos, que muitas vezes têm que pernoitar, têm que ficar ali por horas até que a situação se acalme. Com relação ao menor infrator, também nós tivemos que ter esse olhar especial, porque realmente o nosso papel muitas vezes é de aplicar a lei, mas vamos trabalhar também a ressocialização, fazendo com que ele que cometeu uma infração, que ele não volte a delinquir. Nós tivemos também que trabalharmos aqueles processos que estavam há muito tempo ali aguardando um julgamento. Então, elevamos a quantidade de desembargadores, mais uma força-tarefa de mais 10 desembargadores, implicando isso em aumento de juízes do primeiro grau, servidores e também realização de concurso. Hoje, por exemplo, é um dia histórico para o Poder Judiciário, em que às 14 horas estarei acolhendo 26 novos magistrados que estarão escolhendo as suas comarcas. Então, num tempo difícil como esse de trabalho, de você conseguir um emprego, você hoje, a instituição Poder Judiciário, receber 26 novos magistrados, considero uma grande conquista. Desembargadora, a senhora falou sobre o combate à violência contra a mulher, né? No final de 2022, tanto o Tribunal de Justiça como o governo do Ceará lançaram um sistema integrado aí para integrar as informações dessas vítimas de violência. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa parceria com o governo do Ceará, com o Executivo, para ações como essa e outras que a senhora possa citar na sua gestão. O Poder Executivo sempre foi muito sensível às demandas do Poder Judiciário. Ao longo da minha gestão, participei de várias reuniões com o governador Camilo, com a governadora Isolda e agora mesmo com o governador Elmano. E todos eles sensíveis a tudo aquilo que se levava como resolver uma melhor prestação jurisdicional. E essa integração de sistemas entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e a parte policial, muito importante, porque ao invés de se buscar uma informação de uma instituição para outra, o profissional, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o defensor público já tem ali ao seu dispor essa comunicação. Eu digo, é a interligação de assuntos relacionados ao Poder Judiciário que foi colocado, essas informações foram colocadas ao dispor dessas outras instituições. Porque aquele infrator
não há mais necessidade do delegado procurar saber se ele é primário, se ele já tem um outro processo, porque ele já dispõe ali daqueles dados. Então, abrevia a tomada de decisão daquela autoridade policial. Desembargadora, um dos maiores desafios que a senhora passou, né, para além da pandemia na sua gestão, foi o incêndio que o prédio do TJ, né, sofreu. Eu queria saber como foi que a senhora, como gestora, lidou com isso e qual é hoje o status da obra do Poder Judiciário. Realmente não foi fácil, naquela madrugada do dia 6 de setembro de 2021, haver sido comunicada pelo coronel Álvaro de que a sede do Poder Judiciário, o Palácio da Justiça, estaria passando por um incêndio. De imediato, me dirigi ali àquele local e no primeiro instante, impactada. Mas as providências já estavam sendo tomadas, o corpo de bombeiros ali já se fazia presente. E naquele momento ali, o que é que eu tranquilizava aos jurisdicionados? É de que não existia prejuízo, porque os processos já estavam todos digitalizados. Nós não tínhamos dentro daquele Palácio da Justiça nenhum processo. Tanto é que no mesmo dia tivemos realização de sessões. E a partir dali nós já começamos a trabalhar a reconstrução. E essa reconstrução hoje entrego ao desembargador Abelardo praticamente concluída. Por que eu digo praticamente? Porque nós estamos ainda na aquisição do mobiliário. Teremos um novo mobiliário. Tivemos danos, sim, mas danos, para mim, que me confortam muito dizer, danos materiais. Não tivemos nenhuma vítima. E essa reconstrução, 1 ano e 3 meses, eu consegui realizar a celebração de uma missa natalina no próprio prédio do Tribunal de Justiça do Cambeba. Então, para mim, realmente, aquele dezembro foi como se eu estivesse entregando a instituição. Mas nós temos que saber que a estrutura em si, a física, ela já está toda construída. E agora iremos para os detalhes. Acredito que dentro em breve todos possam já frequentarem o Palácio da Justiça no Cambeba. Hoje nós estamos trabalhando, como todos sabem, 1º e 2º grau, num só equipamento, o Fórum Clóvis Bevilacqua. Desembargadora, inclusive, nós vivemos recentemente no país o ataque aos 3 poderes, uma invasão criminosa, inclusive a sede do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário. Esse momento fez a senhora se recordar um pouco do episódio do incêndio, inclusive com a fala da presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Como foi ver esse momento da história nacional e relembrar o que aconteceu com a perda do prédio do Tribunal de Justiça no incêndio? Naquela noite fatídica do dia 8 de janeiro, próximo passado, eu sentia a dor que a Rosa Weber ali estava a sentir. E achei interessante na fala da ministra, quando ela disse, dentro em breve estaremos reconstruindo a nossa instituição. Voltando ao passado, no dia 6 de setembro de 2021, eu pronunciei essa mesma expressão. Em breve estaremos reconstruindo o nosso Tribunal de Justiça. Então, entendo perfeitamente o impacto que a ministra, naquele momento, estava vivendo. Porque quando se recebe uma presidência, você fica guardiã de todos aqueles prédios da justiça. E ela ter diante de si todo aquele cenário de destruição, eu imagino que foi muito difícil. Mas a gente tem que acreditar que realmente a força humana, ela vai chegar ali e através de todo aquele corpo de profissionais que hoje estão trabalhando já aquela reconstrução, dentro em breve a gente possa voltar a frequentar o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, naquele mesmo formato como antes, porque o rigor é grande para se entrar dentro do Supremo Tribunal Federal. Você é revistado, você não pode fotografar e presenciar. O que nós presenciamos ali é doloroso,
para qualquer um patriota. Desembargadora, inclusive no incêndio do Tribunal de Justiça aqui, a senhora teve um episódio curioso, pessoal até, envolvendo a toga, que é aquela vestimenta que os desembargadores usam nas sessões, né? E qual foi esse episódio? Gostaria de saber se a senhora pode compartilhar com quem nos acompanha, porque é um momento pessoal, mas muito simbólico também. A simbologia é grande, porque eu aguardei durante 30 dias ser comunicada de que a minha toga realmente já não mais existia. Ela havia sido queimada. Mas após 30 dias em que houve autorização para que eu pudesse adentrar na instituição, eu recebi a feliz notícia e a entrega da minha toga, ela intacta, apenas com a fuligem. E para mim aquilo ali foi um grande presente de Deus, eu ter recebido de volta a toga que eu uso quando estou presidindo ou assistindo uma sessão do Tribunal de Justiça. Desembargadora, ainda citando a questão do incêndio, mas dessa vez para falar dos processos, né? A senhora falou que nenhum processo foi perdido porque tudo estava digitalizado. Eu lembro que na época da pandemia, inclusive, o TJ chegou a ganhar alguns prêmios, inclusive pela celeridade. Eu queria saber que a senhora fizesse um balanço disso. Como é que está a questão da celeridade no judiciário? Como é que está também esse processo de modernização? Nós conseguimos, nesta gestão, um financiamento que veio do BID, né, cerca de 35 milhões de dólares, projeto de modernização do Poder Judiciário. Esses processos eles já vinham sendo digitalizados, quer dizer, ingressando na era tecnológica. E agora, com esse investimento que nós recebemos, nós tivemos a oportunidade de acelerarmos, trabalhando a inteligência artificial, trabalhando a automação, deixando para que aquele servidor que antes confeccionava um mandado, um ofício, uma carta precatória, isso já fosse feito através de uma automação, em que aquele servidor daria o comando e aquilo ali já seria resolvido. Então, mais uma mão de obra para o magistrado. Esses processos que se arrastavam 10, 20, 15 anos, chamada a meta 2, tratarmos dos processos mais antigos. O CNJ acompanha isso através dessas metas e a gente estimula o magistrado para que acelere o julgamento desses processos. Quem vai ao judiciário vai em busca de uma solução imediata do seu conflito, da sua angústia, da sua indecisão, que ele não conseguiu resolver amigavelmente. Então, é preciso muito essa sensibilidade do magistrado, de saber, a demanda é alta, a gente reconhece, mas que realmente, o que é que eu sempre sugiro ao magistrado? Vai intercalando aquele processo em que a parte sempre está buscando a prestação jurisdicional. Resolva logo. E não esqueça também o mais antigo. Então, ele vai intercalando. Somente assim a gente poderá dizer que essa prestação jurisdicional ela está sendo eficiente. E nós também buscamos continuar uma boa prática do desembargador Washington. É o núcleo de produtividade remota. Como os processos hoje estão todos virtualizados, então, um processo lá da região do Cariri, ele pode ser trabalhado aqui por um profissional aqui em Fortaleza. Então, ele devolve ao magistrado, também via sistema, uma minuta de uma decisão, uma minuta de um despacho. E ali o juiz aprecia realmente se deve assinar ou não. Mas ele tem ao seu dispor muito mais decisões minutadas em que ele possa realmente dizer, hoje, ao invés de julgar 20 processos, eu posso dizer que julguei 30, porque eu recebi uma ajuda extra. Então, isto também tem feito a diferença, daí que o patamar de produtividade da nossa instituição, ela tem mudado, ela está em um outro perfil. E essa credibilidade que a gente acredita que as pessoas hoje buscam justamente isso, é saber que o magistrado cearense é aquele magistrado devotado, o desembargador é aquele que está no seu gabinete à espera de receber, caso a parte deseje
recebê-lo pessoalmente. Ele poderá fazer a escolha, ou uma audiência virtual ou uma audiência presencial. Todos os desembargadores hoje possuem o seu gabinete dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua. Desembargadora, eu queria voltar um pouquinho para o tema de violência contra a mulher, para saber da senhora duas coisas. A gente sabe que o Ceará tem tido inúmeros, né, casos de violência contra a mulher. Esse começo de ano foi muito violento. E a gente sabe que tanto o Poder Judiciário como outras instituições, eles têm programas de acolhimento, têm iniciativas que têm avançado, mas a violência parece que não cessa. Eu queria saber duas coisas da senhora. Como é que a senhora se sente como mulher, né, vendo tudo isso, e o que é que a senhora, como juíza, entende que pode ser feito para além desse acolhimento, mas para tentar fazer com que as mulheres parem de ser mortas, né? Muita tristeza quando amanhece o dia, que a gente acompanha através do noticiário mais uma vítima de feminicídio. As instituições estão aí trabalhando, buscando que haja diminuição. Mas por incrível que pareça, como você disse, nós ainda estamos no mês de janeiro e já temos uma estatística alta. Mas aproveito esse espaço para sugerir a estas jovens que muitas vezes se acompanham de pessoas que sequer elas conhecem o suficiente para iniciar um relacionamento. Invistam na vida profissional. Eu acho que há essa necessidade. Hoje nós temos um programa para aquela mulher que já tem uma vida a dois, já consolidada, com filhos, mas muitas vezes mantém esse relacionamento, mantém esse casamento por falta de uma profissionalização. Ela não tem um poder aquisitivo em que ela possa tocar a sua vida, então ela se submete àquilo. E há essa preocupação, são os famosos cursos de profissionalização. Hoje nós temos ao nosso dispor a FIEC, o SENAI, o SENAC, buscando que cada um que tem o seu dom, seja para ser uma manicure, uma cabeleireira, uma faxineira, ela vai aprender como ela vai fazer aquilo, então ela passa a ter a sua independência financeira. E como magistrada, qual é o olhar da Nailde? É aquele olhar de dizer, sigam as orientações das autoridades. Nós temos aí hoje tantas orientações. Se você está sendo vítima de uma violência, sinalize através da sua mão com um simples X. Mostre a um garçom, mostre a uma pessoa qualquer que ela sabe qual é a sua comunicação naquele momento. Que você não se distancie com uma pessoa desconhecida. Que você possa gritar antes de uma tragédia. Porque o feminicídio, ela acaba, além da vida daquela vítima, também é uma tragédia familiar. E eu já ouvi depoimentos de agressores que chegam a fazer uma reflexão e dizer, eu assassinei a minha esposa, mas posso dizer que também hoje eu sou um vivo morto. Então, caracteriza-se aí o quê? O arrependimento e as sequelas desses filhos. Então, hoje também nós temos psicólogos, assistentes sociais que fazem esse trabalho, mas que a gente sabe que por completo essa sequela não se acaba. Então, a sugestão é que o jovem, a jovem, procure estudar, procure se aprimorar, procure se capacitar, para que somente assim as oportunidades estão aí e ela possa abraçar. Desembargadora Nailde, agradeço muito a atenção, agradeço a participação da Luana Barros, nossa repórter de política aqui no Diário do Nordeste, e da Ana Araújo, editora de Ceará, que está sempre acompanhando aí muitos assuntos importantes para o nosso estado. Desembargadora, um prazer recebê-la, desejo sucesso e aguardamos aí as novas contribuições da desembargadora Nailde Pinheiro ao Judiciário cearense. Eu é que agradeço essa oportunidade, muito mais teria que falar, mas aqui nós escolhemos esse tema da violência doméstica e familiar
que realmente o índice é alto, preocupante. E como representante do Poder Judiciário, é uma causa muito sensível e que precisa cada vez mais de um aprimoramento. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. A entrevista completa você pode rever no Diário do Nordeste. Tem mais informações também sobre o trabalho do Poder Judiciário aqui no Ceará. Até mais.